Então, nas aulas passadas, a gente viu diversos testes para poder testar se uma série ela é convergente ou não. Então, aqui eu tenho resumido uma lista de diversos testes que você pode fazer em uma série. Então, são algumas estratégias para você utilizar na hora de testar se uma série é convergente ou não. Então, primeiro, se a série for da forma 1 sobre n elevado a p, então ela é uma p-série, e sabemos que ela é convergente se p é maior do que 1 e divergente se p é menor ou igual que 1. Se a série tiver a forma 1a vezes 1r elevado a n menos 1 ou a vezes r elevado a n, ela é uma série geométrica que converge se o módulo de r é menor do que 1 ou diverge se o módulo de r for maior ou igual do que 1. E algumas manipulações algébricas podem ser necessárias para que a série fique com esse formato daqui. Se a série tiver uma forma similar a uma p-série ou a uma série geométrica, então um dos testes de comparação deve ser considerado. Em particular, se a n for uma função racional ou uma função algébrica de n, envolvendo raiz de polinômios, a série deve ser comparada com uma p-série. Se por acaso você perceber que o limite do AN é diferente de zero, o teste da divergência deve ser usado, que se isso aqui acontece, você já conclui que a série é divergente. Se por um acaso a série for dessa forma aqui ou essa forma daqui, então o teste da série alternada é uma possibilidade óbvia. Você vai verificar se ele satisfaz as hipóteses do teste da série alternada e vai utilizar na sua série. Séries que envolvem fatoriais ou outros produtos, incluindo uma constante elevada à enésima potência, são com frequência testadas convenientemente utilizando o teste da razão. Agora, tenha em mente que a n mais 1 sobre a n, ele vai convergir para 1, quando n vai para infinito, para todas as p-séries e, portanto, todas as funções racionais ou algébricas de n. Então, o teste da razão não vai ser útil para esse tipo de série. Se a sequência AN ele tem uma forma, um certo Bn elevado a n, então o teste da raiz pode ser útil. E se por um acaso a n é igual a fn, onde essa integral daqui é facilmente calculada, então a gente pode usar o teste da integral para poder decidir se essa série com esses termos converge ou não. Então são algumas estratégias que você pode tentando um de cada vez, né, para ver qual que se adequa melhor à série, para você conseguir determinar se a série é convergente ou não. Então, para exemplificar essas estratégias aqui, vamos ver aqui alguns exemplos. Essa série daqui, ó. Ela é uma série que você observa que o AN, que é esse termo daqui, quando o n vai para infinito, ele vai convergir para meio, que é diferente de zero. Então, logo, utilizando o teste da divergência, a gente conclui que essa série aqui ela é divergente. Essa série aqui, a gente vai comparar ela com uma p-série, que aqui você tem o n ao cubo aqui, né? E aí você pega, na verdade, a maior potência de cima com a maior potência de baixo. Então aqui no caso eu tenho raiz de n ao cubo aqui, e eu tenho 3n ao cubo aqui. E aí você faz um Bn
igual a raiz de n ao cubo sobre 3n ao cubo. E aí você simplificando isso aí, você obtém isso aqui. E aí você faz o teste da comparação dessa série com essa série aqui, né? Fazendo esse termo, dividindo por esse termo aqui e vendo se o limite vai convergir para alguma constante positiva. Caso convirja, você conclui que essa série aqui ela vai ser convergente, se somente se esse daqui for convergente, que é o caso. E caso esse limite ele não convirja, você não pode concluir nada. Então, nós temos outro exemplo aqui, né, que é n vezes z elevado a menos n ao quadrado. E aí, você observa que isso aqui, ó, você pode transformar numa função, né, x vezes z elevado a menos x quadrado. E aí, vocês observam que isso aqui, você consegue calcular facilmente, utilizando a substituição. E aí, inclusive, essa integral aqui, ela é convergente, né? E a partir disso, você conclui que essa série aqui, ela vai convergir. Também você poderia usar o teste da razão para essa série daqui. Essa série aqui, né, você observa que esses termos aqui são todos positivos. O sinal aqui ele vai alternar entre positivo e negativo, então, obviamente, isso aqui é uma série alternada e aí você vai usar o teste da série alternada para poder concluir se isso aqui é convergente ou não. Essa série aqui, como ele envolve o k fatorial, a gente vai utilizar o teste da razão para analisar a convergência desse caso aqui. Esse exemplo 6, observe que isso aqui, né, ela nos lembra muito a série 1 sobre 3 elevado a n, porque você tem 1 aqui, tem 3 elevado a n aqui, aí você só tem uma constantezinha a mais aqui, então você vai usar o teste da comparação para poder analisar se isso aqui converge, dado que a gente sabe que essa série aqui ela é convergente, né? Isso aqui vai ser uma série geométrica, com a razão igual a 1/3, que é menor do que 1. Beleza. Agora vamos entrar no assunto principal da aula de hoje, que são as séries de potência. Então, olha só, uma série de potências, ela vai ser uma série que tem esse formato aqui, ó. Você vai ter uma sequência aqui Cn, né, C0, C1, C2, C3, assim por diante, e você vai ter um certo x aqui elevado a n. Observa que isso aqui se assemelha muito a um polinômio, só que esse polinômio aqui, né, ele não vai ter um grau, ele vai ser uma soma infinita. Assim, ele vai ter, pode-se dizer, grau infinito, caso você queira. Então, no geral, quando você tem isso aqui, você pode pensar nisso aqui como sendo uma função de x. Para cada valor de x, você vai ter uma série diferente. Então, você pode pensar nisso aqui como sendo uma função de x. Então, você define uma função f de x igual a C0 mais C1 vezes x, mais C2 vezes x quadrado, mais Cn vezes xn ao quadrado e assim por diante. Por exemplo, você pode pegar... Você pode pegar aqui o C0 igual a 1, C1 igual a 1, C2 igual a 1, e assim por diante, Cn igual a 1. Então, você pega todos os 6 iguais a 1, então você vai ter essa série aqui, ó. Então, esse aqui é um caso particular de uma série de potência, onde todos os CIs aqui são iguais a 1. E aí, ó, você observa que isso aqui você vai ter uma P-série, quer dizer, você vai ter uma série geométrica com a sua razão R, né, igual ao próprio X. A gente já viu aqui que
essa série aqui ela vai convergir se o R estiver entre -1 e 1. Então, se o módulo de x for menor do que 1, então essa série aqui vai convergir. Caso o módulo de x, então a série converge. E se o módulo de x for maior ou igual do que 1, você sabe que a série diverge. Então, se eu fosse definir, por exemplo, uma função, f de x igual a essa série, essa função aqui, ela estaria definida apenas no domínio x pertencente ao intervalo aberto -1 até 1. Já que fora desse intervalo aqui, essa série vai convergir, então você não teria uma função bem definida. Então essa função aqui está definida apenas para o x nesse intervalo aqui. Então aqui no caso, né, você tem que essa função aqui, para cada x, se você quiser calcular o f de x, você vai ter que calcular o limite dessa série aqui. Então vai ser uma função cujos valores são limites de séries. No geral, você pode generalizar a sua série de potência para poder, em vez de você ter o x elevado a n aqui, você pode ter um x menos a elevado a n. Então você vai ter o C0. Aqui é convenção que sempre que você tem aqui alguma coisa elevado a zero, você está assumindo que é 1. Inclusive para o x igual a também. Então a gente, por convenção, a gente assume isso, que qualquer coisa elevado a zero é igual a 1. Então aqui no caso, quando n igual a zero, você vai ter C0 vezes 1, que é C0. E aí quando n igual a 1, você vai ter C1 vezes x menos a elevado a 1. Depois você vai ter C2 vezes x menos a elevado a 2 e assim por diante. E a gente chama isso aqui, né, de série de potência em x menos a, ou, caso prefira, série de potências centrada em a, ou série de potências em torno de a, né, que aqui meio que como se fosse que a gente vai ver uma questão de raio de convergência, né, que esse raio de convergência ele vai ter um centro, que aqui no caso o centro vai ser o A, mas a gente vai ver isso aqui daqui a pouco. Vamos lá. Para quais valores de x a série n fatorial vezes x elevado a n é convergente? Então a gente quer saber para quais valores isso aqui converge. A gente já sabe que se x é igual a zero, então a nossa série vai ser simplesmente a primeira parcela, que vai ser 1. Então, se x é igual a zero, é óbvio que vai convergir, né? A soma vai acabar ficando uma soma finita, que vai dar igual a 1. Agora, vamos analisar o caso onde x é diferente de zero. Se x é diferente de zero, então a gente vai usar o teste da razão. Então, eu vou fazer a n igual a n fatorial vezes x elevado a n. E aí eu faço, cálculo o módulo. Como isso aí é tudo positivo, quer dizer, o x pode ser negativo, né? Então eu vou ter que calcular, deixa eu pensar aqui. Eu vou ter que calcular o módulo de AN mais 1 sobre AN. Isso aqui vai ser igual a n mais 1 fatorial vezes x elevado a n mais 1 sobre
n fatorial vezes x elevado a n. Tudo isso dentro do módulo. Isso aqui vai ser igual a n mais 1, ele é igual a n mais 1 vezes n fatorial. Então, eu vou ter que cortar esse n fatorial com esse n fatorial aqui para sobrar somente o n mais 1. Então, eu vou ter o n mais 1. E aqui eu tenho x elevado a n mais 1 sobre x elevado a n, que vai dar x. Então, sobre isso aí, isso aqui é igual, então, a n mais 1 vezes o módulo de x. E aí, observa que isso aqui, ele vai para infinito, quando o n vai para infinito, já que o x é diferente de zero. Então, logo, se x é diferente de zero, então a série é divergente. Isso, isso. Não, não. É dia 4, né? A prova é dia 4. Tá, vamos ver outro exemplo aqui então. Para quais valores de x essa série aqui ela vai convergir? Então... Oi? Esse negócio quando pergunta mais valores, são mais zero, diferente de zero? Não, na verdade, eu fiz o x igual a zero aqui, porque senão na hora de fazer o teste da razão aqui eu teria uma divisão por zero. Então por isso que eu não... Então, qualquer é diferente de zero. Depende do teste que você vai fazer. Esse teste da razão em particular, né? No caso assim, se você vê que vai acabar resultando numa divisão por zero, você não vai fazer. Você não vai dividir por zero, né? Beleza. Então vamos lá. Para quais valores de x a série converge? Então novamente eu vou usar o teste da razão. Então eu tenho aqui o AN igual a x menos 3 elevado a n sobre n. Por exemplo, aqui mesmo eu iria... eu tenho que, aqui no caso, para x igual a zero, isso aqui não vai dar zero, então não teria problema. O meu problema aqui só seria x igual a 3, por exemplo. Então vamos lá, AN mais 1 sobre AN, tudo isso no módulo, vai ser igual a x menos 3 elevado a n mais 1, dividido por n mais 1. Aí dividido, né, que é a mesma coisa de multiplicar por o AN, que vai ficar n sobre x menos 3 elevado a n. E aí eu estou assumindo aqui que o x é diferente de 3. Porque aqui sempre, nesse caso daqui, né? Se o x for igual a 3, quase todos os termos aqui vai ser nulo, com exceção do primeiro. Então, essa série é convergente para x igual a 3. Agora a questão é a gente ver para x diferente de 3. Então, x é diferente de 3, né? Eu posso fazer essa divisão aqui que não tem problema. Já que isso aqui vai ser diferente de 0. Então aqui eu posso simplificar, né? Isso aqui vai ser igual a módulo de x menos 3 vezes
n sobre n mais 1. Isso aqui vai convergir para o módulo de x menos 3, já que isso aqui vai convergir para 1. Então, a gente sabe que pelo teste da razão, a gente sabe o que acontece quando isso aqui é menor do que 1 ou quando é maior do que 1. Então, se o módulo de x menos 3 for menor do que 1, então a série é absolutamente convergente. Isso aqui acontece se o módulo de x menos 3 é menor do que 1, se o x menos 3 é menor do que 1 e maior do que menos 1, que é a mesma coisa, né, somando 3 aí na minha equação, mesma coisa que 2 menor do que x, menor do que 3. Então eu já vi aqui que se o x, quer dizer, menor do que 4. Então eu já vi que se o x, então, ou seja, se x pertence ao intervalo de 2 aberto em 2, né, e 4, então a série é convergente. Mas então olha só, se por um acaso, agora se esse módulo de x menos 3 ele for maior do que 1, então o teste da razão nos diz que a série é divergente. Mas observe que o teste da razão ele não fala nada para o caso desse limite aqui ser exatamente igual a 1. Então a gente não vai conseguir utilizar o teste da razão para analisar o caso onde isso aqui é igual a 1. A gente vai ter que analisar de forma separada. Então, o módulo de x menos 3 ser igual a 1, então isso aqui acontece se somente se x menos 3 é igual a 1 ou x menos 3 é igual a menos 1. Isso aqui, o primeiro é equivalente a dizer que o x é igual a 4, o segundo é equivalente a dizer que o x é igual a 2. A gente vai ter que analisar de forma separada o caso x igual a 4 e x igual a 2. Então vamos analisar. Se x for igual a 4, eu vou ficar com... A minha série vai ser... Então, se x é igual a 4, nossa série vai ser... então eu vou ter 4 menos 3 elevado a n sobre n, certo? Isso. Isso aqui vai ser igual a quanto? Vai ser igual a soma. 4 menos 3 dá 1, né? Então vai ficar 1 elevado a n, que vai dar 1. Então vai ficar 1 sobre n. Isso aqui é exatamente a série harmônica. A gente viu que a série harmônica ela é divergente. Agora, se x é igual a 2, então a série vai ficar 2 menos 3 elevado a n sobre n, que é igual a menos 1 elevado a n sobre n. Isso aqui é a série harmônica alternada. A gente viu já que isso aí é convergente.
Então, o que a gente concluiu? A gente concluiu que, primeiro, né, para o x igual a 3 é óbvio que vai convergir. E aí depois a gente viu que para x no intervalo de 2 a 4, né, que inclui o 3 inclusive aqui, ela vai convergir. Mas a gente não sabia, e a gente sabia que fora, né, do intervalo fechado, 2, 4, a gente já concluiu que ela vai divergir. Agora faltou verificar no extremo do intervalo, que o x igual a 2 e o x igual a 4. E a gente verificou que no caso do x igual a 4 vai ser divergente, e no caso do x igual a 2 vai ser convergente. Então, em resumo, a série de potência converge se x pertence ao intervalo fechado em 4, não, quer dizer, aberto em 4, né? E fechado, quer dizer, aberto no 2 e fechado no 4. Ou melhor, ao contrário, fechado no 2 e aberto no 4. Aberto no 2 e fechado no 4. Quer dizer, fechado no 2 e aberto no 4. Que coisa. Que a gente viu que no intervalo aberto de 2 a 4 ela converge, e no caso do x igual a 2 ela vai convergir, no caso do x igual a 4 ela vai divergir. Então por isso que eu botei aberto aqui. E diverge caso contrário. Beleza? Aí, caso vocês se perguntem, para que eu quero esse tipo de série, série de potência, para que eu quero definir funções como sendo uma série? Esse tipo de série, ela serve para poder representar algumas das mais importantes funções que aparecem na matemática, na física e na química. Por exemplo, um cara chamado Bessel, ele resolveu a equação de Kepler da descrição do movimento planetário. E dessa equação, a solução é justamente uma série de potência. E essas funções, né, chamada de função de Bessel, ela, além dela descrever, né, o movimento planetário, ela ainda é utilizada em outras aplicações físicas, como a distribuição de temperatura em uma placa circular e a forma de uma membrana vibrante. E essa função de Bessel, né, ela tem um negócio chamado ordem, né? E no caso da ordem zero, ela é dada por essa série daqui, ó. Então você tem menos 1 elevado a n vezes x elevado a 2n, dividido por 2 elevado a 2n, vezes n fatorial elevado ao quadrado. Então isso aqui é uma série, a princípio vocês podem pensar que é uma série muito feia, mas ela tem o resultado dessa série aqui, ela vai convergir para uma função que tem muitas aplicações físicas. Então, ó, vamos analisar para qual valor de x essa série aqui ela converge. Então, aqui o exemplo pede para poder encontrar o domínio da função. Então, o domínio da função são os valores para os quais a série é convergente. Então, a gente tem que descobrir para quais valores essa série aqui é convergente. Observe que naquela notação que a gente fez lá, né, de uma série do tipo a série igual a Cn vezes x elevado a n, aqui nesse caso eu teria aqui o meu Cn, ele é igual a menos 1 elevado a n sobre 2 elevado a 2n
Deixa eu pensar aqui uma coisa. Não esquece que eu faço isso aqui, porque aqui a gente tem que... eu tenho somente as potências pares, então eu teria alguns valores de Cn seriam iguais a zeros e outros valores de Cn seria essa expressão daqui, mas vamos deixar essa análise aqui para uma outra hora. Vamos analisar aqui agora para quais valores de x essa série aqui ela vai convergir. Então, novamente, aqui nós vamos usar o teste da razão, considerando aqui a n igual a menos 1 elevado a n, vezes x elevado a 2n, sobre 2 elevado a 2n, vezes n fatorial elevado ao quadrado. Então, vamos fazer a n mais 1 sobre a n. Tudo isso dentro do módulo, então isso aqui vai ficar igual a... Com a n mais 1 vai ficar... Então, olha só. Tá, eu vou ter menos 1 elevado a n mais 1 vezes x elevado a 2 vezes n mais 1 sobre 2 elevado a 2 vezes n mais 1 vezes n mais 1 fatorial elevado ao quadrado. Então, tudo isso aí foi o AN mais 1. Agora eu vou fazer dividindo por AN, que é a mesma coisa que multiplicar pelo inverso disso aqui. Então, eu vou ter aqui 2 elevado a 2n vezes n fatorial elevado ao quadrado sobre menos 1 elevado a n vezes x elevado a 2n. Então vamos ver o que a gente pode simplificar aí, né? A gente pode... Isso aqui vai ser igual a... Isso aqui elevado a n mais 1 sobre isso aqui elevado a n vai ser igual a menos 1. Então, tem menos 1. Isso aqui, dividido por isso aqui, ó, eu vou ter x elevado a potência do de cima menos a potência do de baixo, que vai ser igual a 2. Então, eu vou ter x ao quadrado. Beleza? Agora eu tenho isso aqui, ó. Então, eu vou ter sobre... Eu vou fazer agora essa potência menos essa potência daqui. E aí eu vou ter a mesma coisa que eu tenho aqui em cima, né? Vai dar 2. Então, eu vou ter 2 elevado ao quadrado. Agora, isso daqui. Vamos colocar aqui do lado para poder a gente analisar de forma separada. Então, eu tenho n fatorial ao quadrado sobre n mais 1 fatorial ao quadrado. Então, isso aqui, né, como está elevado ao quadrado em cima e embaixo, eu posso colocar tudo dentro de uma única potência. Então, eu vou ter n fatorial. Esse n mais 1 fatorial de baixo eu vou reescrever como sendo n mais 1 vezes n fatorial. Então, tudo isso aqui é ao quadrado. Aí eu posso cortar isso aqui com isso aqui, vai ficar 1 sobre n mais 1 ao quadrado. Então, eu vou ter aqui o...
o n mais 1 elevado ao quadrado. Beleza, e agora acabou, né? Já foi todo mundo aqui. E agora, eu tenho que... Isso aqui é sempre positivo, isso aqui é sempre positivo, isso aqui é sempre positivo. Eu tenho só menos 1 aqui. Aí, tirando o módulo, fica x ao quadrado sobre 2 ao quadrado dá 4, vezes n mais 1 elevado ao quadrado. Isso aqui, ó, dado um valor de x fixo, quando n vai para infinito, isso aqui vai para zero. Então, e aqui, seja qual for o valor de x, isso aqui vai convergir para zero. Então, significa que essa série aqui, ela é convergente para qualquer valor de x real. Então, o domínio da função de Bessel de ordem zero vai ser todos os números reais. E aí, ó, o que acontece? Como eu falei, né, uma função que é definida como uma série de potência, você tem as somas parciais da série de potência, e aí essas somas parciais vão ser funções de x, e aí conforme você vai aumentando o valor de n, essas funções vão convergir para a minha função em questão. Aí, por exemplo, aqui eu tenho alguns exemplos de funções parciais, ou alguns exemplos de somas parciais para a função de Bessel. Aqui o meu S0, né, que é só o primeiro termo, vai ser a função constante igual a 1. Aí o S1 vai ser essa parábola aqui. O S2 vai ser essa função aqui. O S3 vai ser essa função daqui. O S5 vai ser essa função daqui. E assim vai continuar nesse processo até convergir para o J0. Observe que aqui eu tenho o gráfico do J0. E aí você vê que essas funções aqui, elas estão ficando cada vez mais parecidas com a função J0, que aqui tem até um pedacinho dela aqui, ó. Esse aqui seria o J0. Você vê que cada vez que eu vou aumentando o valor, eu vou aumentando os termos das somas parciais, a função resultante vai ficando cada vez mais parecida com o J0. Inclusive, né, eu posso pegar, se eu quiser apenas uma aproximação para o J0, eu posso pegar, por exemplo, sei lá, S igual a 50, eu vou ter a soma dos 50 primeiros termos. Isso aí provavelmente vai ser uma boa aproximação para poder utilizar para calcular aproximações do valor aproximações de valores para a função de Bessel de ordem zero.
Para uma certa série de potência, do tipo Cn vezes x menos a elevado a n, só vai ter três possibilidades para a convergência. Ou a série vai convergir apenas quando x é igual a A, ou a série vai convergir para todos os valores de x, para qualquer x real, ou vai existir um número positivo R, tal que a série vai convergir quando o módulo de x menos a é menor do que R, e vai divergir quando o módulo de x menos a é igual a R. No caso do x igual a A, a série pode convergir ou não. Aí a gente teria que analisar cada caso individualmente. Observe que, nos casos que a gente viu aqui, né? No caso da função de Bessel, a gente viu que a série converge para todos os números reais. Nesse caso daqui, a gente viu que a série converge quando o módulo de x menos 3 é menor do que 1 e ela diverge quando o módulo de x menos 3 é maior do que 1. Nesse caso aqui, o nosso R aqui, ele é igual a 1. E a gente viu um outro caso aqui que a série vai convergir apenas para o x igual ao a, que nesse caso daqui é o zero, né? Você pode pensar nisso aqui como sendo x menos 0 elevado a n. Então, isso aqui também é uma série daquele tipo com a igual a zero. Então, a gente aqui, no caso, a série só converge, nesse exemplo, para o x igual ao a, que nesse caso aqui é o zero. Então, a gente viu três exemplos aqui para cada um. A gente viu um exemplo para cada uma dessas possibilidades aqui. No exemplo que a gente viu da convergência lá, que tinha um raio, era esse R aqui, naquele caso lá, era igual a 1. Esse número R aqui, no caso do 3 aqui, é chamado de raio de convergência. Então, você tem o A aqui, né? E aí você tem um certo raio aqui de tamanho R. Então, a série ela vai convergir nesse intervalo aqui, que é o interior desse intervalo centrado no A e raio R, e ela vai divergir aqui fora. Então, a gente já viu um exemplo onde o raio era 1. No caso desse 2i aqui, quando a série converge para todo o valor de x, a gente pode pensar nisso aqui que eu como raio como sendo infinito. Então, o raio de convergência seria infinito nesse caso 2 aqui. E no caso 1 aqui, o raio de convergência, como é só o x igual a A, o raio de convergência aqui seria 0. Então, aqui no caso a gente viu lá, né, os exemplos. Bom, a série geométrica que a gente também viu lá, o raio de convergência é igual a 1, que seria o intervalo menos 1 até 1. No caso do n fatorial vezes x elevado a n, a gente viu que ela só converge quando x é igual a 0. Então, o raio de convergência é 0. Nessa série daqui, né, que a gente acabou de ver, a gente viu que ela converge apenas no intervalo fechado em 2 e aberto em 4, né? Então, seria o intervalo de raio 1, centrado no 3. E a função de Bessel, a gente viu que o raio ele é infinito. E, no geral, a gente vai usar o teste da razão para poder descobrir qual é o raio de convergência de R. Por exemplo, encontre o raio de convergência e o intervalo de convergência da série, essa série daqui. Então, a gente vai usar o teste da razão. Então, a gente vai fazer o AN mais 1 sobre AN, tudo isso dentro do módulo. E aí eu vou ter, isso aqui vai ser igual a... então, primeiro eu vou fazer com N mais 1, né? Então eu vou ter menos 3 elevado a N mais 1, vezes x elevado a N mais 1, sobre raiz. Então aqui eu vou ter N mais 1, que vai ficar N mais 2.
Ah, tá. E faltou dividindo pelo AN. Isso aqui é o N mais 1. Dividido pelo AN, mesma coisa de multiplicar por a raiz de N mais 1 sobre menos 3 elevado a N vezes x elevado a N. Então, normalmente dá para poder simplificar um bocado de coisa aí, né? Então, você vai ter... Isso aqui vai ser igual a... Aí eu tenho menos 3 elevado a N mais 1, dividido por menos 3 elevado a N, vai ficar menos 3. Então, eu vou ter menos 3. X elevado a N mais 1, dividido por x elevado a N, vai ser x. Beleza, e tudo isso aí vezes... Então, eu já lidei com... Eu já lidei com isso aqui, isso. Agora sobrou isso aqui sobre isso, que vai ficar a raiz de N mais 1, raiz de N mais 1 sobre N mais 2. Isso aqui é igual a 3 módulo de x, raiz de N mais 1 sobre N mais 2. A gente tem que isso aqui vai convergir para 1. Então, isso aqui tudo converge para 3 módulo de x. Então, para poder descobrir o raio de convergência, a gente vai ter que analisar quando que isso aqui é menor do que 1. Então, 3 módulo de x, ele vai ser menor do que 1, se, e somente se, o módulo de x for menor do que 1/3. Então, o raio de convergência é 1 sobre 3. Agora, para determinar o intervalo de convergência, então a gente já sabe que a série vai convergir no intervalo menos 1 sobre 3 até 1 sobre 3. Agora, resta saber se ela converge no extremo do intervalo. Então, para isso, vai ter que analisar os casos separadamente. O x igual a menos 1/3 e o x igual a 1/3. Então, eu vou ter o somatório. Então, se x igual a menos 1/3, eu vou ter o somatório de menos 3 elevado a n vezes menos 1/3 elevado a n, tudo isso sobre a raiz de n mais 1. A n mais 1, e aí isso aqui vai ficar... Eu posso juntar tudo aí na mesma potência, né? Então eu vou ficar isso vezes isso, que vai dar 1. Isso aqui vai ser igual ao somatório de 1 elevado a n, que vai dar 1. Então vai ficar 1 sobre raiz de n mais 1. E aí a gente pode usar o teste da comparação com a série 1 sobre raiz de n, que é uma p-série que com p igual a meio. Então a gente sabe que essa p-série aqui ela vai divergir. Então logo essa série aqui ela diverge. Agora, se o x ele for igual a 1 sobre 3, então novamente a gente vai pegar e substituir o x por 1/3. A gente vai obter a série menos 3 elevado a n vezes 1/3 elevado a n sobre raiz de n mais 1. E é isso aqui, né? Novamente eu posso juntar isso aqui com isso aqui dentro de uma única potência, né? Já que eu tenho o mesmo expoente. Então eu faço isso aqui vezes isso, que vai dar menos 1. Então vou ficar igual a somatório de menos 1 elevado a n sobre a raiz de n mais 1. E aí isso aqui é uma série alternada, onde o termo bn aqui, né, que seria 1 sobre isso aqui, ele é decrescente e converge para zero. Então, essa série aqui é um caso que é convergente. Então, ela converge
para o x igual a 1/3 e diverge para o x igual a menos 1/3. Então, o intervalo de convergência vai ser o intervalo aberto. Vai ser um intervalo aberto no menos 1/3, né, que ela diverge, e fechado no 1/3. Então, esse vai ser o intervalo de convergência. Então, a gente achou o raio de convergência igual a 1/3 e o intervalo de convergência igual ao intervalo aberto no menos 1/3 e fechado no 1/3.